Paulo, Americana. Legal, legal. Sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Morris Litvak, CEO e fundador da Maturi Jobs, Maturi agora, né? E a gente resolveu fazer essa live hoje com o Walter, que é aí um super parceiro da Maturi, consultor e faz bastante coisa com a gente há algum tempo. Ó, a gente da Bahia, Rio de Janeiro. Que bom, que bom. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, pessoal. E dá o like aí de vocês. E o Walter, então, é esse grande parceiro, amigo nosso. E ele vai fazer uma live na semana que vem, na quinta-feira, com o Mark Tawil, que vai ser bem bacana. Depois a gente pode falar um pouco mais. Resolvemos fazer esse papo nosso aqui hoje, que é melhor do que ficar vendo Faustão ou Fantástico, né? Diga-se de passagem. Vamos falar de coisa bacana, discutir um pouco, ver aí quem que está a fim de conversar um pouco com a gente no começo de noite do domingo. Então, Walter, por favor, se apresente. Eu posso já adiantar que o Walter, na Maturi, ele faz várias coisas. Ele é, né, o apresentador do Trabalho no Futuro, porque a gente ainda não está fazendo esse ano, mas foi o âncora desse programa, dessa série que a gente fez no ano passado, no YouTube e no Facebook da Maturi, onde ele entrevistou mais de 30 pessoas. Depois, quem quiser buscar, são entrevistas incríveis. Escreve para o blog da Maturi, participa de bastante coisa, dos Maturi Days, de workshops, enfim, é um parceiro que está com a gente há bastante tempo, e não à toa, porque ele trabalha também com longevidade, com diversidade, mas eu prefiro que você se apresente, você vai poder explicar um pouco melhor do que você faz aí para o pessoal, Walter. Obrigado, boa noite. Obrigado, Morris. Boa noite, pessoal. Eu sou um profissional de formação, engenheiro mecânico, mas atuei muito pouco nessa área. Hoje eu atuo muito mais na área de diversidade e inclusão, onde busco trabalhar a inclusão do que a gente chama de grupos subrepresentados no trabalho, né? Que são pessoas acima de 50 anos, público LGBT, negras e negros, mulheres e pessoas com deficiência. E tenho também um interesse muito grande na área do trabalho, né? E quero pensar e quero continuar pensando o trabalho, principalmente esse trabalho no futuro. Como é que a gente faz para imaginar que esse trabalho, esse exercício tão difícil que é imaginar esse trabalho, já era muito difícil. Agora, com a Covid-19, ele torna-se um imenso desafio, né? Para a gente imaginar como é que pode ser. O que esse trabalho, como é que a gente se aproxima desse novo trabalho, quais são as demandas e competências que esse trabalho exige, né? Estou na Maturi Jobs, já frequento as reuniões da Maturi Jobs, escrevo para o blog, tivemos esse programa Trabalho no Futuro, foi um programa muito prazeroso de ser feito, né, pela diversidade de apresentadores. Fizemos 38 episódios e foi assim, de coisas, desde competências no futuro, preconceito etário. Nós conversamos sobre uma quantidade de assuntos, Empreendedorismo, né? Empreendedorismo, principalmente, sobre vários aspectos, né? Assim, pessoas 50 a mais empreendendo, técnicas de empreendimento, abertura de startup. Nós buscamos, enfim, trazer uma série de coisas que as pessoas nos trazem nos nossos encontros como dúvidas, né? E aí, gente, o que está acontecendo? Como é que vai acontecer mais? A gente é muito questionado nessas coisas, né? A gente está fazendo, na Maturi Jobs, nós estamos fazendo uma reunião na sexta-feira, o Fala Maturi, que a gente vai conversar mais sobre ela, né? Uma reunião virtual, onde as pessoas vêm muito com essa questão. E agora? Né? Depois da Covid, né? Covid-19, o que a gente vai fazer? Né? Que perspectiva nós, 50 a mais, teremos para isso? Né? Então, muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente conversar, né? Mas a gente queria muito entrar nessa interação aí com vocês, de saber o que é que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo, o que está mais, né? O desejo maior do que acontece. Exatamente. Então, eu vou
deixar aí o pessoal bem à vontade para poder interagir com a gente, comentar, mandar perguntas. A Nay lembrou que você também é um palestrante da Maturi, né? Já Sim. deu algumas palestras aí em eventos, em Maturidades, eventos nossos e eventos representando a Maturi também, no ano passado. E, enfim, a gente estava conversando ontem, né, Walter, um pouco sobre essas questões de piadas, um pouco de humor e também um pouco de preconceito que tem etário, que estão aparecendo agora, né, nessa época de isolamento, em função dos idosos estarem muito aí em alta, né, por ser grupo de risco, entre aspas, eu digo, porque né, a gente está falando que não é a idade né, necessariamente que define a questão do grupo de risco. Então, eu queria ouvir um pouco mais né, de você para compartilhar com o pessoal a sua visão como um 60 mais a respeito disso. Né? Ontem a gente bateu um papo com a Laila da Hype 60 mais sobre essa questão que foi muito bacana. Ótimo Né? papo, ótimo papo. Vai ser bom ouvir também o seu ponto de vista, né, como uma pessoa que vive isso na pele. E aí depois a gente entra um pouco mais no trabalho do futuro, para ouvir também, eu queria saber de você que insights, assim, que principais aprendizados você teve nas 38 entrevistas. Eu selecionei algumas aqui das que foram mais vistas, para a gente Sim. relembrar. E enquanto isso a gente vai vendo o que o pessoal comenta. Então, me fala um pouco, né, dentro daquilo que a gente estava falando ontem sobre essa questão. Olha, a sociedade brasileira, e eu acho que a gente não deve restringir somente a sociedade brasileira, o mundo, né, as pessoas no mundo são muito preconceituosas. Né? Eu acho que é uma questão que a gente precisa abordar permanentemente. Né? Então, nós desde muito cedo, desde muito quando criança, nós somos ensinados, mesmo sem os nossos pais nos dizerem que estão nos ensinando, frequentemente nós somos conduzidos por um caminho de preconceito. Né? Então, as preferências dos nossos pais, os vieses dos nossos pais e da sociedade em que vivemos, ela é que vai nos moldar, ela é que vai nos tornar indivíduos, ela é que vai fazer com que essa nossa formação seja nos torne pessoas que nos diferenciam de outras. Né? Então, quer dizer, é uma discussão muito aprofundada por esse aspecto, mas o que nos interessa agora é o seguinte: nós somos talhados ao preconceito. E quando aparece uma situação como essa da Covid-19, esse preconceito ele se torna muito maior. Porque, para facilitar algumas questões né, que são colocadas, logo eles criam algumas tags. Né? Então, por exemplo, chamado grupo de risco. Né? Dizem que o grupo de risco são as pessoas idosas. Está errado. Não há, na realidade, as pessoas que estão sob maior risco com a Covid-19 são as pessoas que têm uma saúde fragilizada. Se por acaso as pessoas mais velhas, em algumas situações, têm a saúde fragilizada. Né? Porque senão, não, as pessoas acima de 60 anos são o grupo de risco. Ou seja, se eu tiver 59, eu não sou, eu posso relaxar. Né? E as pessoas mais jovens que estão morrendo, como é que acontece? Por que elas estão morrendo então, se elas nem fazem parte do grupo de risco? Porque, na realidade, pessoal, o que acontece é que essas pessoas hoje, mais idosas, mais velhas da nossa sociedade, elas têm inúmeros problemas de saúde. Né? Elas têm comorbidades que vão muito além. Né? Quer dizer, se uma pessoa está tomando remédio para fazer um tratamento quimioterápico, se ela está fazendo um tratamento quimioterápico, ela tem o seu sistema suprimido, né? Ou seja, ela vai ter muito mais possibilidade. Baixa, né? A imunidade dela está baixa. Quem tem diabetes tem também problemas sequencialmente em relação a isso. Quem tem obesidade também tem problema. Então a gente precisa de tomar cuidado, porque senão fica muito característico o preconceito em relação a isso. E aí acontece de sair essas piadinhas que estão saindo, que coloca algumas senhoras envelhecidas dentro de gaiola, né? que dizem que não pode sair, que tem que fazer o que faz com o velho. Né? Assim, e isso é muito recente. Eu estava vendo um programa de TV ontem, onde uma pessoa entrevistada no Rio de Janeiro,
Ela dizia que ela nunca tinha visto tanto velho fazer compra no supermercado, inclusive com andador. Como já se viu, que absurdo é esse? Ué, por quê? As pessoas só vão no supermercado com andador, talvez porque elas não tenham alguém que vá no supermercado por elas. Né? Quer Provavelmente dizer, antes ninguém reparava nos idosos, agora só repara nos idosos, né? só repara nos idosos, como se os idosos fossem os responsáveis pela transmissão e por toda a desgraça que nos acontece hoje. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Eu sou da época, eu sou um pré-AIDS. Né? Eu fui um adolescente, um jovem pré-AIDS. E quando nós fazíamos essa discussão, quando a sociedade discutiu essa história de grupo de risco, isso mudou muito a visão das pessoas em relação à AIDS, né? Porque quando você coloca um grupo de risco, necessariamente as pessoas estigmatizam as outras, né? Colocam em sua testa uma coisa dizendo o seguinte: olha, não relaciona, aquilo ali é complicado, aquilo ali é doente, e isso não ajuda em nada a sociedade, não nos humaniza. E uma das coisas muito importantes que eu acho que essa crise toda pode nos ofertar é a nossa humanização. Nós precisamos de sair dela mais humanizados. Nós precisamos de sair dessa grande crise muito mais solidários do que nós somos. Né? Uhum. Nós temos imensas e grandes características que a gente pode tentar mudar como sociedade, né? Que está na hora, que é hora da gente poder entender a possibilidade de mudanças que existem, não ficar mais no modelo antigo, no modelo de exploração absoluta, no modelo em que a gente quer tirar o sangue do outro de qualquer forma, para que a gente ganhe nem um pouquinho sequer. Será que não tem outro jeito? Eu acho que tem, eu acho que a gente está demonstrando isso, né? Está Sim. demonstrando isso quando várias pessoas ficam em casa. E elas ficam em casa não é porque elas têm o vírus ou por qualquer motivo. Elas ficam em casa pela questão ética. Elas optam, eticamente, elas acham que é preciso ficar em casa. E isso é uma coisa muito importante, que precisa de ser mais conversada. Né? Essas coisas Uhum. precisam ser debatidas. É preciso que a gente se espalhe mais, discuta mais, questione mais, né, o porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem. Né? É. Por que é que, por exemplo, nesse mundo todo que está aí, poucos lugares não fizeram esse isolamento social que se diz, ou mesmo, eu acho que a gente pode chamar de isolamento físico, já que o isolamento social a gente não tem, quer dizer, se a gente está numa live com mais de 30 pessoas agora, uma live que nós resolvemos fazer, é porque essas pessoas elas estão conectadas de alguma forma. Né? Elas não estão isoladas socialmente. Ainda Né? bem que a gente tem tecnologia para isso, né? Exatamente, exatamente. Então, isso nos permite, de uma certa forma, estar conversando, estar falando das coisas. Né? É. E aí que eu acho, Morris, que a gente precisa de utilizar, de fato, né, um momento como esse, né, para que a gente ganhe alguns pontos aí, de modo que a gente se sinta mais humano, mais em paz, né, e Sim. mais companheiro das pessoas. Com certeza, é isso. Como até já comentaram aqui, falou tudo, a humanização, né? E acho que, apesar, né, desse preconceito, que a gente já falou bastante na live de ontem, então a gente não vai ficar falando só sobre isso, mas é importante falar, né? Mas apesar disso, tem muita coisa boa surgindo, né? Esse sentimento de colaboração, né? De saber que eu tô fazendo, de ficar em casa e tal, não é só para mim, é para os outros, a gente só vai sair dessa se todo mundo fizer a sua parte. Enfim, e aí nessa linha de olhar o positivo, né, o lado bom das coisas, e antes da gente falar mais especificamente do trabalho no futuro, o propósito, né, da Maturi, um dos, né, pelo menos junto às empresas, é mostrar o que os 50 mais, os Matures, têm para agregar às organizações, né, às equipes de trabalho, aos projetos, não só com relação à diversidade, mas muito mais do que isso. E a Nai, ela pediu aqui para você falar um pouco sobre isso, né, a sua visão, porque é uma coisa que a gente trata diariamente com as empresas, né, independentemente do momento atual ou não, né, é um discurso que a gente tem e vai continuar tendo, de trazer para as empresas um olhar diferente com relação aos profissionais mais maduros, né? Então, eu queria
que você pontuasse um pouco, né, essas questões, essas características e qualidades que eles Sim. trazem. Olha, esses dias eu estava lendo valendo, eu nem me lembro mais direito, mas teve um texto que me chamou muita atenção, de uma frase de um cara que chama Ricardo Hausmann, ele é de Harvard. Ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui até para falar. Ele diz o seguinte, precisamos criar empregos para os trabalhadores que temos, não para os que gostaríamos de ter. Então, Legal. é o seguinte, nada melhor do que um choque de realidade para compreender que as pessoas 50 a mais, elas carregam uma bagagem imensa de competências. Imensa de competências. Nós já ouvimos há muito tempo, e a gente já vem conversando isso, o seguinte, aquela bobagem, que não, que velho não... Né? Porque 50 a mais é velho, né? Já vamos colocar assim. Não, velho não aprende a mexer no computador. Gente, que isso? Sabe, nada mais antigo do que um argumento como esse, né? E se as pessoas que você relaciona, que tem mais de 50, se elas não conseguem trabalhar com tecnologia da informação, é necessário que você coloque essas pessoas trabalhando com tecnologia da informação. Com Né? Quer certeza elas dizer, querem aprender, né? exatamente. Né? Então, Morris, a compreensão que eu tenho é mas mesmo dentro se nós isolarmos as competências técnicas exigidas para essas pessoas, eu acho que os 50 mais, eles têm uma coisa que reúne, que é fantástico, que são as competências pessoais, os soft skills. Ou seja, essas pessoas, por já terem passado várias coisas na vida, e aí é experiência, gente. Não tem outro jeito, entendeu? Termos passado por várias experiências, nós reunimos algumas competências que facilitam enormemente a nossa relação com o trabalho. Né? Enormemente a relação com as outras pessoas, das equipes que estão numa empresa. Uhum. Isso é fundamental, a gente tem que enxergar isso, que a questão de poder direcionar, a questão de poder se relacionar dentro de uma perspectiva nova, de uma perspectiva contemporânea, em que a gente aprende hoje, eu acho que a gente tem que ter na cabeça o seguinte, as pessoas são cada vez mais importantes nas organizações como pessoas, e não como máquinas. Então, aquele velho modelo de gestão, que já vai para mais de 200 anos, né? Que é do controle absoluto sobre as ações de todos os funcionários que estão ali, isso está ultrapassado. Comando e controle como modelo de gestão, tá, absolutamente, porque é muito antigo e ele sufoca, ele impede a inovação, ele impede a criatividade, ele impede as pessoas de serem humanas. Imagina agora com as pessoas trabalhando de casa, né? Exatamente. Aí realmente, querendo ou não, não tem mais esse modelo. Não tem mais. Esse efeito, né? Porque assim, essa chegada do home office, né, Mois? A gente sabe, porque a gente trabalha com isso o dia inteiro, a gente sabe o seguinte, que muitas e muitas empresas, elas seguraram o home office até enquanto puderam. Até há 2 semanas atrás. Né? Aqui em São Paulo, principalmente, né? Muitas e muitas empresas, onde já se vinha fazendo uma discussão há muito mais de 2 anos sobre o home office, sobre a necessidade, etc, etc. E o comando de cima, que não aceitava o home office, ele teve que aceitar de uma hora para outra. E certamente, eu não tenho grandes avaliações, né? Eu só tenho algumas conversas de algumas pessoas que estão me passando, mas certamente vai ser uma avaliação positiva, porque não dá. Ou seja, essa fase de comando e controle, que eu preciso enxergar a pessoa sob os meus olhos, que deve estar na mesa ao lado, isso está ultrapassado. Né? E nós, 50 mais, absorvemos isso com muita tranquilidade. Porque se para nós esses modelos já estão ultrapassados, a gente pode muito bem deslocar-se e trabalhar à distância e não ter alguém no nosso cangote dizendo necessariamente o que a gente tem que fazer. E essas vantagens de trabalhar como equipe, nós 50 mais apresentamos. E tenham certeza, as competências técnicas que precisam ser desenvolvidas, porque, é claro, ao você sair de um local de escritório para trabalhar à distância,
ou na sua casa, ou qualquer lugar que se queira, é preciso de ter algumas competências técnicas, né? É preciso que tenha isso. Mas eu acho que existe também, né, empresas e organizações que estão disponíveis a fazer esse desenvolvimento, né? Ajudar a pensar, ajudar as empresas a pensarem como que os seus funcionários, como os seus trabalhadores podem, de uma certa forma, desenvolver essas competências técnicas. E competências que vão precisar de ser desenvolvidas quase que anualmente. E acho que, né, assim como, na verdade, qualquer um, acho que independente da idade hoje, tem que desenvolver competências técnicas, já que está tudo mudando o tempo todo, né, todos os gestores têm que desenvolver as competências emocionais, comportamentais em todo mundo, mas normalmente tem mais dificuldade nos jovens porque tem menos bagagem, menos experiência de vida e tudo isso, né? Mas tem um outro aspecto que eu queria que você falasse, sobre a questão mais da diversidade etária dentro das organizações, você como um especialista em diversidade, mas antes de você falar sobre isso, o Ricardo lembrou que quem inventou o computador são os 50, 60 a mais, né? E a Roseli, ela comentou aqui que ela se sente muito capacitada, mas não consegue demonstrar por insegurança. O que você diria para ela, Walter? Olha, eu diria que é preciso vencer insegurança. Nessa nova fase que a gente vai entrar, né, a gente pode até antecipar um pouco, né, porque o pós-Covid virá. Né? A mesma certeza que a gente tem que Covid existe hoje, a gente tem a certeza que após Covid virá. Né? Tudo passa, né? Inclusive a Covid também passará. Né? E nós precisamos. E eu acho que individualmente, né, que a gente pode até fazer algumas ponderações para o coletivo, como as pessoas devem atuar, mas eu acho o seguinte, pessoalmente, a primeira coisa que a gente precisa é nos entender, é nos conhecer, é aprimorar a nossa forma de autoconhecimento. Porque dessa forma a gente consegue entender para onde a gente quer ir. Porque eu converso com muitas pessoas o seguinte, mas o que eu vou fazer? Cara, não sei. Quem sabe é você. Você precisa saber. Você precisa desenvolver ou desenvolver-se de tal modo que você compreenda o que você quer fazer. Você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, gente, a gente pode fazer. Né? É claro que tudo que a gente pensar em fazer, haverá alguma restrição. Né? Então a gente tem que ver que restrições são essas. Como é que a gente pode fazer um negócio desse? Como é que a gente pode? A gente pode, inclusive, testar. Né? A gente pode, inclusive, testar. A Mature Jobs, ela tem um cadastro que as pessoas podem colocar o seu currículo. Né? Cara, ou, por exemplo, eu acho que eu sou fantástico para vender bolo de aniversário. Sei lá. Né? Se você for lá e colocar no seu currículo o que você quer vender, as empresas que pesquisam diariamente na Mature Jobs, elas vão procurar alguém, né, que possa vender bolo de aniversário. Se você for encontrada querendo, né, vender bolo de aniversário, eles vão contatar e vão tentar te contratar para isso. Né? Então, é isso, não existe limite. E isso quando a gente fica, mas é que eu gostaria de fazer uma coisa, mas não sei. Gente, tem que testar. Hoje o mundo é de testagem. É testar, 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 testar. É possível eu ser um bom vendedor? Olha, talvez não. Talvez eu ache que eu seja o melhor vendedor de bolo de aniversário do mundo, mas não tem ninguém que queira que eu seja um vendedor, ou querer, ou desejar alguma pessoa, um trabalhador, que venda bolo de aniversário. Então não adianta eu ser o melhor vendedor de bolo de aniversário do mundo. Exato. A gente precisa se adequar, a gente precisa entender que há fases da vida da gente, que muitos de nós já fomos empregados, né? Mas há novas fases da vida que a gente pode experienciar outra coisa. Né? A gente pode voltar, quantas e quantas pessoas eu vejo, né, de exemplos, né, de pessoas que, sabe assim, que tentaram encontrar o que fazer numa nova segunda carreira, né, e muitos encontraram em variadas situações. Se transformaram em cozinheiros,
montaram oficinas mecânicas que alugam espaço para que as pessoas vão até lá e arrumam seus carros. Né? Quer dizer, não tem limite, a criatividade. Agora, quem pode definir esse tipo de coisa é só cada um de nós. Nessa discussão, a singularidade ela é fundamental. Sim, e para complementar, na verdade, o pessoal está comentando aqui, né, e falaram que realmente o primeiro passo é se conhecer, depois falaram que estudar, né, se atualizar, com certeza é fundamental, né, Sim. se vender e testar, como o Walter falou, também é muito importante. O Ricardo falou de criar grupos, ou seja, o networking também, né, algo que a gente fala muito, fala e faz, é muito importante. E acho que, juntando tudo isso, normalmente a gente consegue achar caminhos. Se mesmo assim não consegue, também tem que ter a percepção e a humildade de pedir ajuda, né? De buscar especialistas, mentores, amigos, enfim, o que for, né? A gente na Nature faz diversas ações, né? Além de networking e capacitação, para que as pessoas possam se ajudar, para que a gente possa ajudar as pessoas e, eventualmente, buscar um especialista, ter uma ajuda ali mais específica, mais pontual. Também é parte quando a pessoa está totalmente estagnada, enfim, às vezes está precisando, de fato, de um auxílio psicológico e tudo isso, né? Claro, Então, quando eu falo em autoconhecimento, Morris, de modo algum eu quero dizer que isso é uma coisa que se tem que fazer solitariamente. Né? Não é tá. ir para o deserto e ficar durante inúmeros dias, talvez 40, né? Tentando descobrir por onde que vai. Né? Não é isso que eu estou propondo. Né? Mas eu estou propondo uma interiorização, sim. As pessoas precisam de ter coragem de olhar para si. Né? Porque na medida que elas têm coragem, na medida que essas pessoas sentem-se empoderadas, sentem-se protagonistas de suas vidas, não importam a idade que têm, né? Porque isso hoje é muito comum, né? Nós somos privilegiados que transitamos junto de pessoas que já têm isso mais resolvido, né? Então, assim, gente, não importa se a pessoa tem 65, 70, 75, 80. O que importa é que essa pessoa, o que eu vejo com muita constância, é o tanto que essas pessoas estão satisfeitas em desenvolver os seus trabalhos. Né? É isso aí. E isso, por exemplo, numa equipe, isso é fundamental para o sucesso da equipe. Né? Porque uma pessoa com 65, 70, ou sei lá qual idade que tem, né? Porque a gente faz uma discussão muito interessante também que diz o seguinte, né? O que é ser velho? Né? Porque muitas pessoas podem perguntar, cara, mas não tem limite para isso? Tem. Quando nós, uma grande parcela das pessoas, acredita que é o seguinte, gente, envelhecer é quando a gente torna-se dependente de alguém para fazer as coisas. Enquanto isso, não tem idade. A gente pode fazer qualquer coisa. Numa equipe de trabalho, a contribuição dos 50 mais é fundamental em vários aspectos. Em vários aspectos. Né? Porque uma boa equipe de trabalho, ela traz visões diferentes. Né? É coisa do passado, muito do passado, aquele gestor que contratava pessoas somente parecidas com ele. O que geralmente eram homens brancos acima de uma determinada idade, tá certo? Né? Aí a Porque... gente vai entrar no que eu ia justamente pedir para você entrar, né, mais especificamente nessa questão da diversidade, mas só para concluir esse assunto, o pessoal está comentando muito, essa discussão está bem bacana. A Nay resumiu aí algumas coisas que a gente falou, e a Joyce falou que é importante revisitar o que faz sentido para si, né? Tem tudo a ver, é exatamente isso que você está falando, e acho que nada melhor do que aproveitar o tempo que a gente está tendo agora para isso, né? Uma grande Sim. oportunidade para praticar o autoconhecimento. E aí, então, entrando na questão que você começou a falar, queria que você falasse um pouco da importância da diversidade nas organizações, principalmente a diversidade etária, né, que é o assunto que a gente trata diariamente na Nature. Exatamente. E aí, gente, que a gente enxerga, né, as organizações que vão até a Nature fazer as contratações, e a Nature faz questão depois de ir lá e tentar obter os feedbacks e entender como é que foi o processo de inclusão dessas pessoas, quando as organizações estão fazendo isso como teste. E é uma coisa extremamente interessante, porque via de regra, há um sucesso absoluto na formação das equipes. Porque as pessoas, elas começam a acreditar o seguinte, gente, se eu preciso de ter uma pessoa mais jovem, que saiba algumas coisas, eu preciso de ter uma pessoa mais velha
que tenha uma outra visão do que esses mais jovens têm, né? Não é absolutamente formar um grupo, né, em que só tem um tipo de gente, não é isso, né? A gente precisa de olhares diversos, a gente precisa que a lente colocada entre nós e a realidade seja uma lente que nos permita fazer essa discussão com várias pessoas. Porque é aí que está o lance, porque cada um tem um ponto de vista. Já que ponto de vista é a vista a partir de um determinado ponto. Então, se nós temos pontos de vista diferentes, é muito importante que esse debate seja feito. E é riqueza para essas equipes de diversas formas. Com isso, essas contribuições são fundamentais. São fundamentais para quê? Para resolver problemas específicos do determinado produto que essa organização tem, que essa empresa tem. Né? Porque nós estamos nas empresas para resolver problemas. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não gostaria de ter numa equipe de trabalho 2 tipos de pessoas apenas. Aqueles jovens que dizem que velho não aprende nada e aqueles velhos que dizem que os jovens são preguiçosos. Esses eu acho que dão um trabalho danado e não ajudam em nada. Ou que também que acham que já sabem tudo, né? Exatamente. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. As pessoas precisam estar alertas para isso. Há o que aprender constantemente. Mesmo porque se você passa um dia sem aprender nada, já pensaram que tédio seria se nós passássemos dias e dias sem aprender alguma coisa? Seria muito chato. Nem nessa dificuldade, nesse isolamento que a gente se coloca hoje, nesse isolamento físico e social que a gente se coloca hoje, a gente deixa de aprender, porque nós temos, né, pelo menos as pessoas que têm condições de estar se relacionando, etc. Né? Isso é razoável. Né? Mas isso a gente tem que estar atento. Né? É preciso compreender que a diversidade etária, e quando a gente fala de diversidade etária, não é só contratar pessoas acima de 50 anos, não, gente. Sabe? Porque, em primeiro lugar, se essas empresas têm pessoas acima de 50 anos, elas não deveriam nem mandar embora. Né? Se por acaso forem mandar embora, né, vamos conversar um pouco, vamos ver como é que isso poderia ser feito. Né? Porque aquela pessoa que está sendo colocada para fora, dependendo da forma que ela é colocada para fora, ela vai levar consigo uma quantidade de conhecimento, que esse conhecimento vai embora da empresa. Acabou. Conhecimento sobre a empresa, o trabalho e conhecimento de vida, né? De quem já passou por várias crises, enfim, claro. Tem uma visão holística, né? Pela experiência de vida também. Exatamente, porque ela tem um conhecimento tácito, ela carregou esse conhecimento, ela construiu, ela ajudou a construir aquela organização com o conhecimento tácito dela. Ela precisa de ajudar a tornar esse conhecimento explícito. Né? Essa gestão do conhecimento é feita de diversas formas. Né? Hoje as mais comuns é mentoria, né? Em que você pega as pessoas mais velhas e vamos fazer uma mentoria aqui com o pessoal que está chegando, né? Pessoal da tecnologia da informação que chega normalmente sem conhecer absolutamente nada, não conhecer a cultura da organização. Né? Ele não conhece pouquíssimo sobre os produtos que essa empresa é capaz de produzir. Né? Então, tem aspectos que são extremamente importantes. E esse pessoal 50 a mais carrega tudo isso. Então, a importância é essa, é estar dando possibilidade, estar criando possibilidade, inclusive, né, do trabalho fluir, do trabalho continuar e as coisas... Né? Exatamente. E a nossa querida Rosângela, que está aqui como It-avó, né, amiga, participa de tudo, ela comentou que ela tem participado de projetos incríveis em grandes empresas, que a troca é surpreendente, né? Então, quando tem essa abertura, tanto da empresa quanto do Mature, né, para também participar de coisas novas, a troca realmente é incrível, né? E quando a gente tem jovens conscientes da importância dessa diversidade etária. A gente vê isso, a Nay falou, tem empresas que já estão se preocupando com isso, de fato a gente tem conversado com várias empresas aí de todos os portos que estão começando a se preocupar com isso e contratando pessoas através da Mature, fazendo conscientização, enfim, sensibilizando gestores, que é muito importante, o RH. A Ju falou que não é a idade que define um bom profissional, realmente, né, de forma alguma, é isso, né,
A Renata falou que a interação entre várias gerações é riquíssima, e é bem por aí. O Ricardo pediu aqui para você explicar a diferença entre conhecimento tácito e explícito. Conhecimento tácito é aquele todo, assim, porque, voltando um pouco, né? O conhecimento é uma construção social também, né? Ninguém, por exemplo, assim, a gente usa às vezes uma expressão muito equivocada, quer dizer o seguinte: eu vou adquirir conhecimento. Não, ninguém adquire conhecimento, né? Você adquire informações, né? Você pode até comprar informações, é isso que a gente faz quando assina um canal de TV a cabo, por exemplo. A gente está comprando informações, certo? Uhum. Essa informação que a gente compra, ela vai ser transformada em conhecimento através de um processo de construção que a gente faz, né? Que eu pego essa informação, processo essa informação e entrego de uma outra forma, né? De um outro jeito, utilizando aquela informação. Então, esse conhecimento, se ele não está estruturado, ele é um conhecimento tácito, né? Então, por exemplo, assim, um exemplo, as pessoas nas salas de manutenção, elas conhecem sobre todas as máquinas de uma empresa. Mas isso não está estruturado, isso não está guardado, isso não está dentro de um computador. Então, esse é um conhecimento tácito. Não tem mais a ver com a experiência mesmo. Que tem a ver com a experiência. É necessário que as empresas compreendam que esse conhecimento ele precisa de ser explicitado, ele precisa de ser colocado num papel, né? Que isso é informatizar, né? Se você coloca num papel, você está informatizando. Por quê? Porque você está transformando aquilo em informação. Uhum. Que será material mais facilmente, né? Que será material originário da construção de outro conhecimento ali na frente. Legal, né? E assim vai caminhando. Quer dizer, esse é o processo de construção de conhecimento, né? Porque não vem do nada, né? Às vezes a gente acha, aquele cara não sabe nada. Porra, se aquele velhinho da manutenção não sabe nada, meu velho, quem é que sabe? Né? Quem é que sabe? Ele sabe tudo sobre os pepinos que a máquina deu. Só que ele não tem uma formação capaz de dar possibilidade para ele. Então, acho que basicamente a diferença maior é essa. Legal, obrigado, Walter. E agora, aí nos últimos 20 minutos que a gente tem, pelo menos normalmente em 1 hora de live, o Instagram corta, derruba, né? Se precisar, se isso acontecer, a gente ainda quiser ficar mais um pouquinho para finalizar, a gente volta para a live. Mas ainda tem 20 minutos aqui para as 8. Queria falar um pouco sobre o trabalho no futuro. Esse projeto super bacana, né, que a gente fez ao longo de todo o ano passado. Como você falou, 38 entrevistas, com vídeos que estão no nosso YouTube, no Facebook da Maturi também. Todo mundo pode assistir, tá tudo lá. Queria saber de você, Walter, assim, com tanta informação, né, 38 entrevistas incríveis que você fez, o que você tirou de conclusões, insights que você gostaria de compartilhar? Enfim, que vídeos você mais recomenda? Não sei, o que você quer trazer sobre isso? Olha, em primeiro lugar, foi uma experiência ótima. Foi uma experiência ótima, porque assim, o processo que nós estabelecemos foi um processo de encontrar as pessoas 20 minutos antes de fazer a gravação, bater um papo, né? A grande maioria eu não conhecia pessoalmente, né? A gente batia um papo e, a partir desse papo, a gente engatava já na gravação, gravava durante 10 a 15 minutos direto, sem edição nenhuma, só editava o comecinho e o fim e ia para o ar. Né? Então, as pessoas ali são do jeito que aparecem mesmo, né? Rosângela, inclusive, né, do Itiavó, foi uma das nossas entrevistadas, né? Que ela fala do novo velho, né? Eu achei que foi uma das entrevistas muito legais, né? Eu me lembro que foi uma das coisas muito interessantes, porque a gente precisa muito de nos caracterizar, né, como protagonistas. A gente, de fato, precisa ser protagonista, né? Nós que temos acima de 50, 60, 70, isso pouco importa, né? Porque, gente, a opção ao envelhecimento ela é muito ruim, né? E a gente está vendo que a opção ao envelhecimento, infelizmente, é a morte,
né? Porque é o seguinte, é uma bobagem essa coisa de tentar estabelecer a atividade das pessoas através simplesmente de uma idade, né? Você, Morris, conta uma história interessante que você, quando começou a pensar na Mature Jobs, você foi numa dessas empresas que registra currículos e colocou lá uma idade hipotética, idade que você não tem e não tinha, né, Coloquei obviamente. 60 anos, é. Né? Aí veio um chat dizendo para você, olha, a gente indica que você não coloque a sua idade, né? Quer dizer, cara, se esconda, né? É, Era isso que eles diziam naquela época, se esconda, sabe? Não seja quem você é. Finja que você é outra coisa. Né? Quer dizer, isso é aviltar a personalidade, é aviltar a individualidade. É dizer, você não pode ser o que você se tornou durante a vida inteira. Né? Isso é um absurdo, é um descalabro. Como é que faz uma história dessa? Né? Quer dizer, eu me construo a vida inteira, né? Eu tento ser uma pessoa, eu me construo como indivíduo, para um cara chegar para mim, nem dizer o nome dele, dizer assim, cara, desista porque você não é legal. Que isso, não, cara? é surreal, né? E eu estava vendo aqui que, assim como a da Rosângela, falando do novo velho, uma que bombou também foi a entrevista que você fez com a Veronique Forati, Sim, né? Que fala de tecnologia e tal, que tem tudo a ver com o protagonismo, né? Ela está sendo super protagonista, criou uma startup e fez super sucesso essa entrevista. exatamente. E criou uma startup com condições mínimas. Condições mínimas. O que eu chamo de condições Depois dos mínimas? 60 anos, né? Sim, Começou. uma ideia. Foi uma ideia, simplesmente, né? Como é que nós vamos trabalhar com compartilhamento de residência? Né? Foi isso. Né? Foi essa possibilidade. O que é isso? Né? E a partir dali começou a pensar em tudo. Né? Começou a pensar em tudo. E isso, gente, exige técnica depois também. Né? Por isso é que é importante a gente dizer o seguinte: olha, cara, eu sou uma pessoa que quero fazer isso, eu decido fazer isso. Essa parte é fundamental. Mas depois disso é preciso alguma coisa a mais. É preciso, por exemplo, né, com um curso muito legal da Nayara, né, que é o Canvas U, né, você precisa de Sim. estruturar isso. Né? Você precisa de começar a compreender que existem demandas, né, para que o negócio ele possa ser melhorado, ele possa ser feito. Né? Então, isso depende de técnica, isso demanda trabalho, né? Mas a ideia inicial que é de fazer isso. Né? Agora, gente, eu acho assim, se tem uma coisa que eu posso trazer assim, como de mais importante para mim, né, dentro de todas essas entrevistas, é uma coisa que é o seguinte: a gente precisa se manter relevante, sabe? A gente precisa, de alguma forma, demonstrar para as pessoas que nós somos relevantes para o negócio delas, para o produto que elas querem comprar, para as organizações desenvolverem um trabalho. Uhum. Nós precisamos nos mostrar relevantes. Nós precisamos de mostrar para o mundo, gente, não acabou. O fato de fazer 50, 60, 70, isso não significa a morte. A morte, é outra história. Né? Então, manter-se relevante é entender o que as pessoas têm. Porque, assim, se vocês forem lá e pegarem qualquer um dos episódios, vocês vão ver que tem uma singularidade. Tem uma coisa muito importante que aquele entrevistado, né, que na realidade são os protagonistas, eu estava ali só para dar uma ajeitada no caminho, né, para aquelas pessoas dizerem de fato o que elas precisam. Né? O que elas querem, como é que elas podem conduzir isso? Né? Isso é muito importante, isso é fundamental para que as pessoas se sintam gente, para que as pessoas se sintam vivas, para que as pessoas queiram acordar, mesmo uma segunda-feira, como será amanhã, tá? Mas que a gente acorde dizendo, pô, e aí? O que eu vou fazer? Um monte de coisa que eu tenho que fazer hoje. Como é que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Porque eu tenho uma importância para um determinado setor, sabe? Não é só uma importância pessoal, é uma importância profissional também. Isso demanda trabalho, não é simples. Isso ninguém, se ficar deitado em casa ou sentado, ninguém vai bater na porta e vai dizer, e aí? Qual a Claro, relevância que você tem? Não vai ser assim, gente. É exatamente. preciso levantar, sacudir a poeira e dizer o seguinte, cara, eu quero ser relevante.
como que eu serei, né? E isso para mim é uma das coisas mais importantes. Eu acho que tem também entrevistas que falam muito sobre competência do futuro, né? Isso é muito legal, né? As pessoas falam assim, porra, mas e aí, o que vai ser de mim? Cara, vai lá e vê se você tem aquelas competências, né? Ver se é possível ter aquelas competências, desenvolver alguma dessas competências, porque a gente não tem todas, né? Tem umas que a gente tem força, tem outras que a gente não tem, né? Tem gente que a gente percebe que é empreendedor nato, né? Porque também tem essa questão do empreendedorismo, né? Tem um empreendedorismo que é o empreendedorismo de necessidade, que a gente vai empreender pela necessidade que a vida nos impõe. Não é um empreendedorismo, ai, putz, eu gostaria de desenvolver uma startup que crie um software maravilhoso. Às vezes não dá, às vezes a gente não tem isso. Mas é preciso ir para um outro caminho, né? E eu acho também, teve uma entrevista muito boa, foi sobre networking, né? Foi muito legal. Né? Com a Raquel Rodrigues, né? Com a Raquel Rodrigues. Teve uma outra visão, né? Para mim, trouxe uma outra visão completamente diferente de networking, né? Que às vezes, eu acho que assim, às vezes as pessoas têm, gente, networking é muito chato, eu não consigo fazer networking, eu não consigo, eu vou nessas reuniões e fico calado, eu fico calada, eu fico constrangido. Vejam, porque é o seguinte, é outra história, não é isso. Né? Aliás, ela é tão boa nesse assunto que a gente já trouxe ela várias vezes na Mature, já deu workshops e tal, e agora a gente vai fazer curso online com ela também. Olha aí, né? E assim, e é fantástico, porque é uma visão muito diferente de networking, né? É aquele que se quebra, né? É aquela coisa, dizer assim, não é assim, não precisa de ser chato, não precisa de ser isso, não precisa de ser aquilo, né? Basta que de verdade você repense, né, que a relação é o estabelecimento de relações, que não necessariamente precisam ser relações comerciais. Que se algum dia se tornar uma relação comercial, ótimo, mas assim, é você preocupar-se com o outro, é você estar atento para que o outro possa trocar com você. Sabe? Networking verdadeiro, né, como ela fala. Exatamente, né? Exato. Enfim, gente, eu acho que tem também a questão do trabalho colaborativo, que é uma questão muito diferente do que muitas pessoas tentam já trazer, né? Assim, trabalho colaborativo, às vezes tem uma visão muito equivocada sobre o que seja isso, né? Trabalho colaborativo é potencialização de trabalho, né? Quer dizer, é potencialização de ativo. Né? Quem gosta muito de utilizar essa expressão é o nosso amigo Ricardo Pessoa, né? Que trabalha com isso também. Né? E ele traz essa coisa muito seriamente, quer dizer, é preciso que esse trabalho, né, como encarar, de que forma podemos encarar, né, de que forma a gente pode trabalhar colaborativamente. Né? Eu potencializando o que a minha vizinhança tem, o que eu posso oferecer para essa vizinhança, né, de modo que eu estabeleça uma plataforma, de modo que essas pessoas possam me encontrar. Quer dizer, há variadíssimas formas de fazer isso. Né? Então, também, foram coisas muito... tivemos, assim, falando em Ricardo agora, eu me lembrei. Tivemos uma entrevista que nos deixou entristecidos depois que fizemos, né? Que foi de um amigo também daqui de São Paulo, do movimento... Né, do movimento de empreendedorismo, né, de longevidade, que foi do Balochini, do Senior Geek, né, que nos deu uma entrevista numa terça-feira e partiu no sábado. Né? No sábado seguinte, teve uma parada cardíaca, né, e aí nós apresentamos a entrevista, como foi feito, com todos os entrevistados, entrevistadas, né? E ele focava justamente, né, no empreendedorismo e na tecnologia para os 50 mais, né? Exatamente, né? Que assim, foi uma oportunidade que ele percebeu, né, de que precisava de desenvolver alguns cursos para as pessoas 50 mais, né, que tem alguma dificuldade sim com tecnologia e dificuldades muito variadas, muito diferenciadas, né? Tem gente que, por exemplo, antes dessa crise, nunca tinha ouvido falar em Zoom, né? E hoje participam das reuniões conosco, né? No Fala Mature, por exemplo, interagindo através do Zoom. Aprende na marra, né? Exatamente, claro.
Mas né? Quer aprende. dizer, e é isso mesmo que acontece. Né? Essa geração, né? A geração Z, ou geração millennials, né? Os nativos digitais, né? Essas pessoas hoje podem nos ensinar, né? E é uma coisa complexa às vezes, porque assim, é a primeira vez na humanidade, na história da humanidade, em que os mais novos têm mais condições de ensinar para os mais velhos. Né? Os mais velhos, como regra, sempre foram os que ensinaram, né? Sempre foram os que passaram. Agora a gente se vê numa posição invertida. E eu acho que hoje nós não somos os que dificultam essa transferência de informação. Né? Talvez os jovens tenham mais dificuldade de lidar com isso do que nós, tenham menos paciência, né? Mas nós precisamos aprender com eles sabem muito. Eles nasceram depois da internet, eles É, nasceram, são né? os nativos digitais, como a gente fala, né? E é uma Exatamente. troca, né? Acho que É os matures óbvio. têm muito a ensinar com a experiência de vida, né? Com a inteligência emocional para os mais jovens, e os jovens ensinam a tecnologia, essas novidades todas. Né? Essa é a riqueza da vida, né? Uma das entrevistas também que eu gostei muito foi com a Cecília Barbosa, né, que trabalha conosco na Mature, né, que Super faz a parceiro. seleção, faz a seleção 50 mais, né, que as empresas solicitam um recrutamento e tal, e ela é responsável pela área Isso. de seleção, né, que também foi muito boa, que trouxe também coisas muito interessantes, né, muito engraçadas, e assim, e acima de tudo, com um objetivo muito claro, com essa coisa muito clara do seguinte, cara, saiba o que você quer e venha. E venha, porque assim, não tema, não tema. Né? E se não der certo, não deu certo. Não vai ser, não é É, possível que depois dos 50 é a primeira vez que a pessoa vai lidar com uma questão que não deu certo na vida. Quer dizer, uma né? frustração, né? Sim. Reaprenda a ver o que é e balize-se como profissional que está no mercado. Porque tem muita gente, Mois, que eu acho que tem o seguinte raciocínio. Não, eu não vou me apresentar desse jeito porque as empresas não querem. Ou então, alguns artigos que nós já escrevemos e colocamos no blog, e eu vi, infelizmente, algumas pessoas citarem, né? Pô, já mandei mais de 1000 currículos e ninguém me chama. Meu Deus! Quem mandou mais de 1000 currículos e não foi chamado uma única vez, insiste em mandar o mesmo currículo? Né? Quer dizer, não Alguma pode, coisa está cara. errada, né? Tem uma Parte para coisa outra. errada. Ele não pode se manter nessa posição. Ele precisa mudar. Ele precisa entender que o que ele oferece para o mercado não quer. E não adianta reclamar do mercado, né, nessa hora. Né? Não adianta, não É. resolve. Né? É por Porque isso que na Natura a gente fala muito dos outros caminhos, além do emprego, né? De tanta coisa que tem aí claro, de trabalhar como fala de freelancer, trabalho. autônomo, né? Enfim, N caminhos que existem hoje. Exatamente, fala de trabalho no futuro, estabelece o Maturi Service, né, que é uma plataforma, né, que está entrando no ar agora para as pessoas que querem se oferecer como autônomos, né, para poder ser contratado por quem quiser, por pessoas ou pelas Sim, organizações. exato. Né? Quer dizer, eu vou lá e coloco quais são, sabe, se eu sou um tradutor de inglês para português, eu vou lá e coloco, olha, sou tradutor de inglês para português e me ofereço aqui. Aí quem precisa de um tradutor vai atrás de mim e eu respondo e negocio esse preço. Né? É, Que é o objetivo da Mature Service, é num determinado momento cobrar uma taxa sobre isso, mas agora não está nem cobrando. Né? exatamente. Justamente para que as pessoas possam entender como é que a plataforma funciona, né? E acreditar que aquilo é um bom negócio para todo mundo. Né? Eu ofereço Exatamente. uma competência minha para o mercado e o mercado, ao necessitar, contrata a minha competência temporariamente e faz o Isso acerto comigo. é o futuro do trabalho, né? Para pessoas de qualquer idade, na verdade. Então, para quem quiser saber mais, é só entrar maturiservices.com, né, para se cadastrar lá, poder inserir os serviços que quer oferecer, cuja ideia é essa mesma, é oferecer serviços ou até produtos, mas principalmente serviços de forma pontual, tanto para pessoas quanto para empresas, e assim você provavelmente vai ter mais oportunidade de trabalho do que procurando emprego da forma tradicional. Se quiser emprego, a gente tem na Mature Jobs, né, a parte de vagas. Enfim, algumas pessoas falaram aqui do filme
O Senhor Estagiário, do Robert De Niro, que agora está na Netflix, que também tem bastante a ver com o que a gente falou. Você citou o blog, né, Walter, que você também escreve para o blog da Maturi. Acho que Uhum. daria uma outra live só para falar de tanto de conteúdo, né, de aprendizado que tem com os artigos do blog, que tem muita coisa. A gente já vai Sim, dar 1 hora aqui, provavelmente vai cair, então é legal a gente finalizar para deixar o pessoal também com um gostinho de quero mais para assistir as próximas. tá Porque o certo. Walter vai estar na quinta-feira, às 17 horas, a gente vai fazer uma live que o Walter vai entrevistar o Mark Tawil, que é uma pessoa de comunicação aí, super engajado, que tem uma coluna na Jovem Pan e vai falar um pouco da experiência que ele viveu recentemente na França. Quando a coisa começou a pegar lá, ele estava lá, quase não conseguiu voltar. Ele vai contar um pouco de como é que foi isso. Amanhã, segunda-feira, a gente vai fazer uma live da Nayara, que está aqui, inclusive, Nayara Correia, da Maturi, com a Marília, que vai falar sobre organização, rotina, dicas práticas super valiosas para a gente poder se disciplinar para viver melhor esse momento, né? E na sexta-feira a gente faz o Fala Maturi, mas é sexta-feira santa, então a gente está vendo como vai fazer. Então, Walter, para fechar, com 2 minutinhos, o que você traz de mensagem final para quem está com a gente até agora? Olha, cara, eu de fato gostaria de trazer uma mensagem de muita esperança, esperança de que essa fase difícil que a gente está passando, ela vai passar, e que a gente pode aproveitar esse momento e se preparar para a passagem dela, né? Eu acho que se a gente está com tempo, né? Porque eu acho que várias fases já aconteceram, né? Nós já começamos achando que era férias, aí cansamos das férias, né? Ficamos de saco cheio, aí já demos mais um tempo para isso, e isso, sabe? E agora eu acho o seguinte, ainda vai demorar um pouco, eu acho que principalmente aqui no estado de São Paulo, tem uma definição que deve sair amanhã, mas eu não acredito que esse isolamento seja rompido, eu acho que ele vai ser prorrogado, né? Então a gente vai ter mais tempo para poder pensar, a gente vai precisar de mais tempo para poder nesse processo, para quem tem dúvida ainda, para quem não tem claro que caminho quiser tomar, eu diria o seguinte, se esforce um pouco mais, faça um pouco de exercício individualizado, né? Mas assim, saiba que haverá vida depois ali na frente, né? Haverá vida, né? E pense como manter-se relevante. Eu acho que esse é um bom mote, né? Para que as pessoas possam, de uma certa forma, entender, né? De como é que as coisas acontecem. E se vocês se interessaram por esses produtos Maturi ou por participar do Fala Maturi, é só ir nas redes sociais para visitar blog. A gente tem algum. Voltando aqui. Vou continuar para finalizar logo a live que a gente estava. Estamos voltando aqui para a gente poder finalizar. Como deu 1 hora, caiu. O Instagram derruba sem avisar quando dá 1 hora de live. Então o Walter vai entrar novamente para a gente poder terminar o recado final aí. Vamos ver se deu certo. Legal, Voltamos. pessoal. Muito Então, bom. o Instagram nem avisa que vai desligar. Dá 1 hora e já corta direto. E Já a gente só cortei. Então, continua aí o que você estava falando. Continuo. Ó, redes sociais onde a gente deixa lá, sempre avisado as nossas atividades nesse momento que a gente está atravessando. E depois também vamos continuar. E assim, é só pensar o que é, dar uma interiorizada para que de verdade a gente possa buscar esses novos caminhos e sentir-se mais gente. Um grande abraço a todo mundo, que Isso aí. todo mundo tenha um bom final de domingo.
Obrigado, Walter. Foi ótimo. Agradeço todo mundo que ficou interagindo aí com a gente. Muita gente participou, comentou bastante. Foi muito legal, adorei. Foi um ótimo papo. Dava para ficar horas e horas, né, falando sobre isso. Quem sabe a gente já faz uma outra live em breve para falar dos artigos, né, do blog da Maturi, porque tem muita coisa legal lá. Com certeza você tem aí mais um monte de outros insights para compartilhar, né? Então, obrigado por aceitar o convite, Walter. Boa sorte quinta-feira com o Obrigado, Mark. eu. Vai ser um ótimo papo. Então, para quem Com perguntou certeza. aí, em todas as nossas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, a gente divulga as lives. Então, segunda e quinta vão ser às 17 horas, as duas. Você pode assistir tanto aqui pelo Instagram quanto pelo YouTube da Maturi. E para quem não está na nossa comunidade do Facebook, procura a Comunidade Maturi, é um grupo do Facebook, onde tem lá milhares de pessoas no Brasil inteiro, um ótimo canal, tanto para interagir com outros Matures, quanto para saber das nossas novidades. E, lógico, se não está cadastrado no nosso site, para receber nossas newsletters, entra lá no maturi.com.br e se cadastra. E participem, porque está sendo muito bacana essas lives, esses conteúdos estão incríveis. E o Fala Maturi, então, é um papo realmente entre matures que está sendo sensacional. E a gente está aprendendo junto com vocês. Então, é isso. Estejam com a gente. Tenham uma ótima semana. Walter, até a próxima e um grande abraço. O mesmo para todos. Felicidade, gente. Forte Valeu, boa abraço. noite. Beijos. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite.